Você pode ter ignorado política a vida toda, mas ela nunca deixou de impactar a economia, influenciar a economia e a maneira como as pessoas gastam o seu dinheiro. Seja na hora de cobrar impostos ou interferindo nas questões monetárias, a política sempre teve um papel fundamental na economia. Mas a eleição americana desse ano pode impactar profundamente o mercado de criptomoedas. Esse vídeo não é uma declaração de voto e muito menos uma propaganda política. O que eu vou mostrar aqui é uma história contada através de dados e números. E o político que conseguir se posicionar melhor ao lado desses números terá maior chance de ganhar as eleições e impactar o mercado para sempre. E tudo isso terá um impacto no seu bolso, podendo fazer você ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. Então, antes de irmos para o conteúdo do vídeo de hoje, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho e se você gostar, considere deixar um like para o YouTube entender que isso daqui presta para alguma coisa e entregar para mais pessoas. Então, deixa de lenga-lenga e bora para o vídeo de hoje, bora para o que interessa. Cripto terá um impacto global esse ano e esse ano é um ano atípico e um ano diferente, no qual é um dos maiores anos eleitorais da história. Porque mais de 60 países, ou seja, 49% da população do planeta, escolherão um novo presidente nesse ano, conforme vocês podem ver aqui. E por que isso é importante? O que isso tem a ver com criptografia? Porque o Bitcoin está em uma região muito próxima de topo histórico em um ano eleitoral, coisa que não aconteceu em outros anos. E tirando o que nós já estamos vendo sendo falado sobre Bitcoin nos Estados Unidos, isso chamará muito atenção em todo mundo, será pauta política para todo mundo, ao meu ver. Dois exemplos para vocês entenderem sobre isso que eu estou falando. Aqui um exemplo básico de dois estudos de caso, como é El Salvador e a Argentina, que candidatos pró-cripto venceram em áreas que entendiam o Bitcoin, por exemplo, na América Latina. El Salvador e a Argentina viram candidatos pró-cripto ganharem, tá? Então, pode ser que isso se torne uma tendência e, como eu disse para vocês, com tudo que nós estamos vendo acontecer aí, Bitcoin sendo pauta política muito forte entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, certo? Eleições americanas e qual é o impacto que isso tem no mercado? Todos os anos, de 19 dos 23 anos eleitorais, ou seja, 83% de todos eles, teve uma performance positiva em mercados de renda variável. Eu venho falando isso para vocês há muito tempo. Por exemplo, no S&P 500, há anos que republicanos foram eleitos, S&P 500 teve uma média de 15% de retorno. Quando um democrata foi eleito, 7,6% de retorno positivo no S&P 500. E além dos potenciais impactos regulatórios, as eleições tendem a impulsionar o preço dos ativos. Nos últimos anos eleitorais, a S&P 500 teve desempenhos mais positivos do que negativos, trazendo uma média de 11,8% positivo em anos eleitorais. Aqui, trazendo para vocês sobre a dívida americana em 2024, certo? Nenhuma eleição dos Estados Unidos antes teve uma dívida tão grande de 175 trilhões como nós estamos vendo agora. E por que as eleições elas aumentam preços dos ativos? Por que nós temos retornos positivos como esse que nós estamos vendo aqui? Porque as eleições muitas vezes incentivam mudanças dinâmicas no mercado e incentivos ao crescimento. E esse crescimento é frequentemente alcançado através de um aumento na oferta monetária, aumento da liquidez do mundo injetada no mundo, que coincidentemente conflita com anos eleitorais. Historicamente, o Bitcoin também tende a apresentar um desempenho superior durante essa inflação monetária, ou seja, durante essa expansão de liquidez no mercado. E aqui nós podemos ver muito bem todas as vezes quando o M2 começou a seguir, que é o quê? Que é a liquidez global aumentar, o preço do Bitcoin subiu. Liquidez global aumentando, Bitcoin subindo. Liquidez global aumentando, Bitcoin subindo. E aqui agora nós começamos a ver a brincadeira acontecer de novo e o Bitcoin subindo. Quem me acompanha há mais tempo sempre me vê falando que
O mercado de cripto é muito correlacionado com essa expansão monetária e, mais uma vez, para reforçar aqui e para mostrar para vocês que isso voltou a acontecer, isso já aconteceu antes e nós vimos isso daqui acontecer. Tirando o fato de que o dólar se desvalorizou desde 2020 25%, ou seja, tirando o poder de compra do cidadão, enquanto o Bitcoin aumenta o poder de compra de um cidadão. Interesse por Bitcoin só aumenta. 1 em cada 3 americanos disse que o ETF Spot, a vista de Bitcoin, a aprovação disso daí, fizeram eles ter mais interesse para investir em Bitcoin. Ou seja, isso chamou muito a atenção desses americanos. 47% deles disseram que esperam, certo, algum tipo de investimento com cripto em seu portfólio. Ou seja, olha o tamanho disso daqui, olha o interesse disso daqui. Como isso não impactará as eleições americanas que nós temos por agora? Ou seja, político ele quer ganhar voto, político ele quer se reeleger ou ele quer se eleger. E os caras vão usar o que eles podem e o que eles não podem para poder subir no trono. E com uma quantidade dessas de pessoas com a intenção de investir em cripto, aumentando isso, é uma pauta muito forte que a gente vem falando aqui há muito tempo e sim será um fator decisivo, assim como a gente viu acontecer aqui com El Salvador, com a Argentina, enfim, é só o começo dessa história. Antes da gente ir para a disputa e entender o que era e o que está agora, o que falavam antes e o que estão falando agora e quais são os impactos disso, quero convidar vocês, segunda-feira, agora, próxima segunda-feira, agora, às 19 horas, dia 5, eu vou fazer uma mega masterclass, certo? Mostrando para vocês como encontrar ativos explosivos, como encontrar ativos que fizeram já mais de 10 vezes, como Solana, como Pendle, como vários outros que eu compartilhei com vocês, certo? E também te orientar a construir uma carteira vencedora para essa segunda pernada de alta que será gigante. E após isso eu vou abrir as vagas do Alpha Cripto para você se tornar um lobo brabo e fazer parte da comunidade que você, desde que você que não sabe absolutamente nada, até você que já entende do mercado, você vai entender tudo sobre análise fundamentalista, sobre narrativa, sobre catalisadores, rastrear carteiras de baleias, análise técnica gráfica, sobre airdrops, tudo dentro de um lugar sem que você precise comprar 1 milhão de cursos, tirando o fato de que nós temos calls diárias fechadas para os nossos membros. Segunda tem call de análise técnica, terça call alfa, quarta call comigo, quinta call de airdrops. Você tem acesso a todos os ativos que eu tenho na minha carteira, aos trades que eu estou fazendo em tempo real, certo? E você estará em uma comunidade onde tem muita gente braba, acelerando esse teu processo, certo? Ali você encontra o peixe pescado e também você aprende a pescar. O mais importante, ao meu ver, é eu te dar todos os suportes, todas as ferramentas para você aprender a pescar, porém já tem o peixe pescado para facilitar a tua vida, aí a tua jornada, obviamente, certo? Então, espero vocês, segunda agora, às 19 horas, vamos quebrar o pau aqui, você vai sair daqui aprendendo como construir uma carteira para fazer muita grana, até 10 vezes nessa próxima pernada de alta, e depois você fazer parte da comunidade do hub educacional que mais coloca grana no seu bolso do Brasil. Então chega de jabá e vamos voltar para o conteúdo aqui, certo? Então essa disputa entre republicanos e democratas, como nós estamos, qual é a situação que está agora na gestão do Biden. Gary Gensler é oficialmente nomeado como presidente da SEC e está passando por um período de aperto regulatório. A SEC vem caçando cripto há muito tempo sob gestão do Gary Gensler, que propondo segregação patrimonial e apertando o cerco da indústria cripto. A SEC enquadrou 71 criptomoedas com valores mobiliários, certo? Falando que tudo era valor mobiliário, e a gente viu o impacto disso que aconteceu, como Lido, Matic, XRP, que perdeu no tribunal, mas enfim, várias, Uniswap, várias criptomoedas foram caçadas pela gestão desse Zé Mané aqui do governo do Biden. E Trump, qual é o posicionamento de Trump? Antes, ele dizia para ir atrás do Bitcoin
Antes ele dizia que o Bitcoin era uma fraude e defendia a hegemonia do dólar, porém depois ele viu que era um caminho sem saída, que isso poderia impactar o resultado das eleições e, obviamente, ele começou a falar que isso era a melhor coisa do mundo, muito também ele ter visto essa aprovação de ETF, a grande maioria dos americanos, ter intenção de pôr no portfólio, 1 a cada 3 querer investir depois da aprovação de ETF e toda a atenção que veio chamando no resto do mundo fez ele virar a casaca. E agora, no sábado passado, ele deu um discurso em Nashville, que é a maior conferência de Bitcoin do ano, que esse, no caso, foi em Nashville, e para um cara que falava que era para caçar, que era fraude, esse foi o discurso dele, que não venderá os 210 mil Bitcoins do governo, transformará os Estados Unidos numa potência de criptomoedas, e usará como reserva nacional estratégica o nosso Bitica e demitirá o presidente da SEC no primeiro dia. Aqui, basicamente, ele falou tudo o que o mercado queria ouvir, certo? E aqui, em relação a Kamala, que tem sido o principal nome aí na disputa contra o Trump, já vem dizendo também que vê como uma oportunidade para democratas mudarem sua imagem em relação às criptomoedas. Enfim, ou seja, todo mundo batendo continência para o Bitica, todo mundo entendendo que isso será um fator decisivo para as eleições desse ano. E aí, Trump e o mercado, qual é a reação, quais são os impactos disso daí? Ainda existem muitas dúvidas sobre a posição do Partido Democrata sobre cripto, mas o mercado está cada vez mais entusiasmado com Trump, apesar de alguns alertas feitos por grandes nomes do mercado. O Vitalik, por exemplo, o criador da Ethereum, pediu que eleitores não apoiem políticos só porque eles se dizem pró-criptos. Arthur Reis, pai do mercado cripto, dizendo que o apoio de Trump às criptos não é sincero. O Snowden, dizendo que vote, mas não faça parte de um culto. E eu concordo com isso daqui 100%. Não fica iludido com isso, entendeu? Falar até papagaio fala, mas na sequência já vou dar a minha opinião. E aqui já saiu algumas coisas, caso o Trump seja eleito. Pai Rico dizendo que o Bitcoin pode ir para 105 mil dólares. Nós podemos ver a aprovação de outros ETFs, como o ETF de Solana, caso o Trump seja eleito com uma regulamentação mais amigável, sendo um presidente pró-cripto. E um cenário muito positivo para o Bitica e o caminho aberto para a cripto na maior economia do mundo. E aí vocês vão me perguntar, beleza, meu pitch, aqui você trouxe opinião de terceiros, qual é a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, que é muito difícil nós confiarmos em político, falar até papagaio fala, mercados são precificados na expectativa de que acontecerá o que o Trump está dizendo. Todos nós sabemos que a maior probabilidade é que ele ganhe, certo? Porém, se ele vai conseguir executar tudo isso que ele está prometendo, nós sabemos que o jogo é um pouco diferente. Porém, mais uma vez, mercados são precificados na expectativa de que aconteça alguma coisa. Obviamente, uma coisa ou outra, creio que ele vai fazer, caso ele seja eleito. Isso é favorável para o mercado, principalmente para nós vermos um ETF de Solana à vista, porém, só o tempo nos dirá se o que ele está dizendo agora é realidade ou não. Porém, mais uma vez, para encerrar, mercados são precificados na expectativa de que ocorra alguma coisa. E nós estamos vendo isso acontecer e a gente tem, de agora para frente, aí um caminho muito positivo para o mercado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, considera dar um like aqui pro Piteira, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que segunda-feira agora nós teremos a nossa Mega Masterclass Aposentadoria Cripto, no qual eu vou te mostrar qual é o segredo para encontrar ativos que fazem mais de 10 vezes, qual é o segredo para você construir uma carteira vencedora para surfar essa segunda grande alta, certo? E se aposentar nesse ciclo de alta. Então, muito obrigado. Tudo que é feito nesse canal é para honra e glória do brabo que está lá em cima, que se chama Jesus. Um abraço e até segunda-feira. Tamo junto!